O que eu preciso para treinar kickboxing? Depois de ter visto tanta coisa sobre o kickboxing, eu posso afirmar para você que para começar a treinar, você precisa somente da sua força de vontade. É o principal para que você consiga começar a treinar kickboxing. Por que você só precisa da sua força de vontade? Não precisa de equipamento nenhum, não precisa de roupa especial para treinar kickboxing. Você precisa das suas mãos, das suas pernas e da sua força de vontade. Claro, antes de começar qualquer atividade física, eu recomendo você a procurar um médico, porque o médico vai dizer se você tem alguma limitação, se você tem algum problema de saúde, E é o ideal que você comece a treinar devagar, Eu, como treinador, tenho algumas técnicas que eu uso com os alunos iniciantes, principalmente as técnicas de super slow, que são movimentos muito lentos, para que ele entenda a base dos movimentos primeiro e depois ele comece a aumentar a intensidade e etc. Mas não precisa de equipamento nenhum para começar a treinar kickboxing. E como eu sempre digo, desde os 7 anos, ou menos, depende muito da criança, até os 70, 80 anos, as pessoas podem praticar kickboxing, não tem restrição nenhuma. Porque você só precisa da sua força de vontade e do seu corpo para que você consiga ter estímulo praticando cada movimento de chute, de soco. É muito legal quando você vê países como Japão, China, Tailândia, que as artes marciais em si, elas fazem parte da cultura das pessoas. E cada vez mais as pessoas aqui no nosso país, aqui no Brasil, na América em si, elas estão entendendo a importância de se praticar arte marcial. Porque arte marcial não é você querer sair dando soco e chute nas pessoas. Muito pelo contrário. É a melhor forma de você aliviar todo o seu estresse e a sua tensão do dia a dia. É divertido, revigorante, melhora seu condicionamento físico de uma maneira extraordinária. Você rompe fibra muscular, você ganha massa muscular, você perde gordura, você reduz medida. Tudo isso praticando kickboxing. Tudo isso fazendo socos e chutes, seja no aparador, seja num saco de pancada, seja sozinho, no vento mesmo. A ideia de você estender o seu corpo e retrair o seu corpo realizando movimentos de luta é muito revigorante, é muito bacana. Agora, se você já quer assim, avançar um pouquinho o nível do seu treinamento, é lógico que você tem que adquirir alguns equipamentos básicos, Então, é legal que você tenha bandagem, Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a praticar, a gente comprava atadura de farmácia, essas ataduras de enrolar no machucado, e a gente usava isso para poder colocar na mão, porque ela protege a parte do seu punho, Seu punho para ele não ficar tão móvel quando você der algum soco, e as falanges também, que é onde a gente usa para dar os socos. Depois que você aprende a dar soco, isso só serve para que você tenha uma estabilidade melhor nos punhos e não machuque, E a gente usava as ataduras de farmácia mesmo. Mas hoje em dia, principalmente, é muito fácil adquirir uma bandagem. Você compra ela na internet por um preço assim, 12, 15, 20 reais. É muito barato. A luva de boxe, ela é medida em onças. Muitas pessoas não sabem disso. Mas é a sigla OZ, que a gente chama de onça, que é o acolchoado da luva, Quanto maior a quantidade de onças, maior é a luva, Maior a quantidade de espuma que tem dentro dela. E isso é muito relativo ao peso da pessoa. As luvas de competição, elas têm entre 8, 10 a 12 onças. As luvas de treino, dependendo da competição, claro, as luvas de treino, elas são muito relativas ao peso do indivíduo que vai usar. Então, por exemplo, eu que tenho 100 quilos, eu uso 16 onças, 14 onças, Uma pessoa mais leve, ela vai usar uma quantidade menor, 10 a 12, dependendo do peso do indivíduo. O protetor bucal. Quando você treina numa equipe e você já tem uma graduação maior, uma técnica mais apurada, é legal que você faça o que a gente chama de sombra, que é um combate técnico leve, mas mesmo assim nós usamos os protetores bucais para o indivíduo não ter o risco de machucar a boca, os dentes, É um acessório muito individual, assim como a bandagem, assim como a luva,
né? Até porque bandagem, luva, vai suando, vai ficando aquele odor, né? Então, quando você usa a sua própria bandagem, a sua luva, você consegue higienizar ela muito melhor e ninguém mais usa, então ela demora muito para acabar, para gastar. E é muito melhor. As caneleiras também são acessórios individuais. Para quem luta kickboxing, para quem treina kickboxing e está num nível mais avançado, né, dá uma canelada no colega para treinar, no saco de pancada, que seja, você corre o risco de machucar a sua perna se você não tem costume. Isso é uma questão de costume, porque você fortalece suas articulações, você fortalece a sua estrutura, a sua densidade corporal de uma tal forma que com o tempo você não sente mais. A ideia de se praticar kickboxing, praticar essa atividade, é fazer com que o seu corpo fique cada vez mais forte. Para você ter uma noção, os idosos, quando praticam kickboxing, eles têm uma estrutura óssea mais forte, porque eles recrutam mais as fibras musculares e eles usam mais o cálcio, então o corpo calcifica muito mais quando eles praticam kickboxing. Fortalece a estrutura óssea das pessoas que praticam. Aí a gente usa as caneleiras, claro, para proteger as pernas e também é um acessório muito individual, simplesmente pelo fato de que se você ficar usando do seu colega e ele soa e você soa, aí a gente tem aquele cheirinho desagradável dentro da academia que todo mundo está acostumado com ele, né? Mas outros equipamentos como colete, né, capacete, são equipamentos que a academia em si ela oferece para os alunos. Por quê? Porque aí a gente entende que o aluno ele já está preparado para um combate técnico de mais alto nível, né, com pessoas mais graduadas, ou que o indivíduo está se preparando para algum tipo de competição. E como vocês já sabem, existe competição de kickboxing para tudo enquanto é tipo de pessoa, né? Criança, jovem, adulto, pessoas mais velhas, que a gente chama de categoria master. Se você quer praticar kickboxing e quer competir kickboxing, mas tem medo de se machucar numa competição, então você vai procurar as competições, as modalidades de tatame, que é o musical forms, o point fight, o light contato, o kick light. São todas modalidades que não oferecem tanto risco quanto as modalidades de ringue, porque a ideia é não nocautear o oponente, a ideia é pontuar, né? Então, você não quer se machucar, poxa, estou com medo de me machucar porque eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Você não quer ser atleta, então você pode competir sim se você tem esse interesse, se você tem essa curiosidade de saber como funciona uma luta de verdade, essas modalidades elas vão te ofertar isso aí, entendeu? Mas é de suma importância que você tenha os seus próprios equipamentos quando você tem um nível mais elevado de técnica ou uma graduação mais alta. Agora, se eu quero competir, como é que eu faço? Então você vai procurar um treinador, um professor que seja capacitado para te levar numa competição. E aí a gente tem que entender que existem entidades, confederações e federações que tem o regimento do esporte, do kickboxing. E não existe só uma entidade que libera as competições de kickboxing. Você pode competir por várias entidades também, né? Por exemplo, a maior entidade no mundo que rege o kickboxing é a WACO, que é o World Association Kickboxing Organization. A WACO ela é a maior entidade do mundo, porém ela não é a mais antiga. A primeira entidade que criou o regimento do kickboxing, esporte kickboxing, foi a ISCA, né? Que é a mais antiga, inclusive eu disse que ela já apareceu até nos filmes do Van Damme, de tão antiga que ela é. Mas existem várias outras também. No nosso país, por exemplo, existe a CONFIBEC, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing, a Confederação Brasileira de Esporte de Contato, que também tem o kickboxing. Então, assim, existem várias entidades que trabalham com a mesma modalidade. E competir nessas entidades, você tem que ter um registro nelas, tem que ser graduado e a sua graduação tem que estar ligada a essas entidades também. Então, para que você consiga competir, você tem que procurar a entidade certa que você quer competir. E lembrando que o kickboxing ainda é uma modalidade não olímpica, né? Não é como, por exemplo, o boxe e o taekwondo, que são modalidades olímpicas. Mas, nesse momento, existe um processo para tornar o kickboxing olímpico. Tanto é que nas Olimpíadas Mundiais de Artes Marciais
já teve luta de kickboxing sim, tá? E isso está no caminho de ser trabalhado. A gente acredita que num futuro bem próximo isso possa acontecer. Agora, tão importante quanto você praticar a modalidade é, quando você for praticar, que você se atenha a esse pequeno detalhe. Olha se o seu professor, se o seu treinador, ele tem algum tipo de registro ou certificado ligado às entidades de kickboxing que dá o regulamento e regimento a esse esporte, né? Eu vou te dar o exemplo, né? O meu exemplo, eu tenho registro em várias entidades, né? A Confederação Brasileira de Kickboxing foi a entidade que eu me graduei pela primeira vez e depois eu fui me graduando por outras entidades também, né? A Confederação Brasileira de Esporte de Contato foi a minha segunda entidade na qual eu fiz a minha graduação e eu fui me graduando e me registrando nessas outras entidades, até porque eu trabalho com outras modalidades também. Mas é muito importante, é de suma importância, que toda vez que você for procurar treinar essa modalidade, que você pergunte ao seu treinador, ao seu professor, se ele tem algum curso, algum registro, se o certificado dele, o registro do certificado dele, vale aqui na nossa nação, no nosso país e fora também, né? Por exemplo, o meu certificado de faixa preta, ele vale em qualquer lugar do mundo porque ele é registrado, ele está ligado diretamente ao ACO, que é a Organização Mundial de Kickboxing. Então, para você não ser enganado, você procura o registro do seu treinador. Agora, às vezes as pessoas acham que elas estão treinando kickboxing e estão treinando outra modalidade. Ou que elas estão treinando Muay Thai, por exemplo, e na verdade elas estão treinando kickboxing, porque elas não sabem a real diferença de uma modalidade para outra. Entenda o seguinte, quando você pratica kickboxing, você pratica técnicas de outras modalidades também. Então, se porventura você que está me assistindo está praticando, por exemplo, Muay Thai, né? E o seu treinador nunca te passou, nunca te ensinou uma cotovelada, meu caro colega, você não está treinando Muay Thai, você está treinando kickboxing, né? Hoje, a modalidade que mais se parece com Muay Thai no nosso esporte, no kickboxing, se chama K1 Rules, tá? Isso é muito importante de se lembrar. No Muay Thai, os atletas, eles geralmente andam para frente, eles têm marcação de tempo, eles não se preocupam tanto com mobilidade. No kickboxing, nós nos preocupamos muito com mobilidade. Não tomar um soco, para nós, é muito importante. Tanto é que o kickboxing ele é uma das modalidades de esporte de contato que mais se assemelha com as artes marciais, justamente por essa preocupação. Não tomar um soco é muito importante. Fala para mim, você gosta de tomar soco? Eu não gosto, né? Então, se você não treina andar para frente, se você se preocupa muito com esquivar, com fazer pêndulos, balanços, se toda vez que você recebe um chute, você bloqueia ele num treino de kickboxing, e se você não usa os seus cotovelos, meu caro amigo, você não está treinando Muay Thai, você está treinando kickboxing na modalidade K1. Agora, é legal entender também que existe uma diferença muito grande na prática das modalidades, porque, como eu disse, o kickboxing ele é muito amplo. Então, existe o full contact, que é praticado de calça, né? Se você vê alguém treinando de calça e chutando só acima da linha da cintura, isso é kickboxing full contact. Mas, se o seu treinador ele usa calção e chuta a parte interna e externa da coxa, ele treina low kicks, também é kickboxing. E se ele usa muito joelho e se ele clincha, ele está treinando K1. Isso também é kickboxing. Então, entender a diferença do kickboxing para outras modalidades também é primordial. Esse vídeo está ficando por aqui. Eu espero que todas essas informações tenham te ajudado. E se você ainda tiver alguma dúvida com relação ao kickboxing, deixa aí nos comentários que eu vou responder para você. Eu faço questão, ok? E não esquece, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para os seus amigos, porque assim essa modalidade vai crescer ainda mais, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Os